Você quer reduzir o colesterol? Nesse vídeo eu vou te ajudar com uma lista dos melhores e dos piores alimentos. Aqueles alimentos que podem ajudar, que podem baixar o colesterol, e dos alimentos que aumentam o colesterol, que você vai evitar. Então, preste atenção. Você acha que azeite de oliva é melhor do que banho de porco? Será que banho de porco é saudável? Faz bem? Eu também vou falar sobre isso. No final, eu vou te responder essa pergunta do azeite de oliva contra a banha de porco. Qual é melhor? Bom, será que o colesterol é necessário para a nossa saúde? Sim, o colesterol é necessário para a vida. Mas o que é ruim é o excesso de colesterol. Isso sim já foi relacionado com doenças cardiovasculares, com o derrame, com AVC, com infarto, por exemplo. Então, o excesso de colesterol é ruim. Marque isso. Mas nós precisamos de colesterol para produção de hormônios, cortisol, própria vitamina D, testosterona, para digestão também, para os sais biliares. Então, o colesterol é necessário, mas o excesso faz mal. Por isso, você tem que se concentrar para ter níveis ideais de colesterol. E quais são esses níveis ideais? Vai depender de cada pessoa. Por isso que tem essa polêmica, se o colesterol é bom ou ruim. Um nível que é bom para mim pode ser muito ruim para você. Imagina, uma pessoa que tem 30 anos, é atleta, não tem pressão alta, não tem diabetes. Essa pessoa pode ter um nível de LDL, chamado colesterol ruim, de 130. Agora imagina outra pessoa que tem diabetes, que tem pressão alta, que já infartou 2 vezes. O LDL de 130 para essa pessoa vai ser muito alto. Então, depende de cada caso. E será que é possível reduzir o colesterol através da alimentação? Porque muitas pessoas, inclusive médicos, falam que não. Cerca de 70% do nosso colesterol é o próprio corpo que produz, o fígado produz, chamado colesterol endógeno. Esses 70% você não consegue modificar. Mas outros 30% é o colesterol exógeno, da alimentação, por exemplo. Então nós conseguimos modificar esses 30%. Então essa história que não dá para fazer nada com a alimentação é uma grande mentira. Existe uma grande parte do colesterol que é possível sim você modificar e melhorar os níveis. Muitas vezes a pessoa está ali no limite e com esses 30% ela consegue chegar no alvo, consegue chegar no nível bom para ela. Então você tem sim que cuidar da alimentação, cuidar dos hábitos de vida. Outros 2 hábitos que também, além da alimentação, que ajudam na redução do colesterol, o exercício físico e também o controle do peso. Isso já é comprovado de maneira científica. E quais são os 9 piores, aqueles que você vai evitar? Alimentos para ter bastante cuidado. E também os 5 melhores. Tem um alimento, esses 5 aqui, que só por você consumi-lo, o colesterol pode diminuir 8%, que é muito significativo. Só por adicionar um alimento. Então, preste atenção. Primeiro vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. 100 mil likes, uma meta bem ousada. Então, me ajuda e curte, porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e mais pessoas têm acesso. Muitas pessoas acabam utilizando medicamentos para o colesterol, tem outros efeitos colaterais, e com essas informações, muitas vezes, elas conseguiriam ter o melhor controle. Não estou falando para você parar de utilizar nenhum tipo de remédio, não é isso. O que eu estou me referindo é que se você conseguir ter o melhor controle dos alimentos, da saúde, dos hábitos de vida, seu médico pode até mesmo reduzir os medicamentos, alterar, para melhor você ganhar mais qualidade de vida sem efeitos colaterais, sem efeitos adversos dos medicamentos. Bom, então quais são esses itens que você vai ter uma atenção? São 9. O primeiro que eu queria destacar aqui, bacon. Ah, mas bacon é tão bom. Bacon é rico em gorduras saturadas e vai aumentar o seu colesterol. Existem as gorduras saturadas, que aumentam o colesterol, e também tem gorduras boas. As gorduras monoinsaturadas, também gorduras poliinsaturadas. Mais pra frente eu vou falar quais alimentos que têm esse tipo de gorduras, mas o bacon tem um tipo de gordura que vai aumentar o seu colesterol ruim, que são as gorduras saturadas, podem aumentar o LDL. E o LDL nós já vimos que foi relacionado com doenças cardiovasculares, o excesso de LDL, no caso. Então, número 1, bacon. Número 2, creme de leite. E aqui vale também para outros alimentos derivados do leite, principalmente os integrais. Você já ouviu que creme de leite era saudável?
Eu já escutei várias vezes, mas isso é um grande mito. Eu vou incluir nesse mesmo grupo aqui, número 2, queijos, principalmente queijos amarelos, como cheddar. Também são ricos em gorduras saturadas. Número 3, embutidos. Salame, copa, salsicha, linguiça. Esses alimentos, além de serem ricos em gorduras saturadas, eles têm conservantes como nitrato e nitrito que já foram relacionados com o aumento do câncer de estômago e também de cólon retal, né, do câncer de intestino. Então, preste atenção nesses alimentos. Se possível, né, evite ao máximo, porque são ricos em conservantes. Além de piorarem o colesterol e outras situações também, né, são ricos em sódio, podem aumentar a pressão. Então tem que ter muito cuidado com os embutidos. Número 3, vou colocar um asterisco aqui no número 3. Se for artesanal, muitas pessoas perguntaram no outro vídeo que eu falei. É bem, né, menos pior, porque não vão ter os conservantes, né, não vão ter os nitratos e os nitritos, porque você vai controlar o que você está colocando ali. Mas mesmo assim, vai ter uma quantidade elevada de gorduras saturadas. Então mesmo assim, tem que ter uma atenção. Não é tão ruim, mas tem que ter uma atenção, porque é uma carne muito gorda, né, rica em gorduras saturadas. Número 4, sorvete. O sorvete tem um tipo de gordura chamada de transsaturada, que aumenta mais ainda, que é pior para o colesterol do que a gordura saturada. Então tem que ter muita atenção com o sorvete. Se você for numa festa, vai na festa, numa festa de formatura, por exemplo, aí tem potinho de sorvete, não é uma colherada que vai fazer todo esse estrago na sua saúde. Mas eu quero que você tenha uma atenção especial também para evitar o sorvete. Algumas pessoas vão falar assim, mas tem uma marca que já retirou a gordura transsaturada, mas mesmo assim tem muitas gorduras saturadas, tá bom? Então mesmo que não tenha esse tipo de gordura que eu falei inicialmente, vai ser rico em gorduras saturadas, mesmo assim você tem que evitar, tá bom? Então tenha atenção com sorvete. Eu sei que não parece, também parece um alimento que é saudável, geladinho ali, né? Ainda mais se está quente, mas vai aumentar o seu colesterol e tem que ter cuidado, tem que evitar o sorvete. Número 5, manteiga. Você tem o costume de selar o pão? Colocar manteiga, dar aquela seladinha? Então você está aumentando e muito o nível de gorduras saturadas, tá bem? Mesmo se você não selar o pão, se você colocar ali, fazer um sanduíche, por exemplo, colocar manteiga, vai aumentar também o seu colesterol. Se possível, retire a manteiga da alimentação. Por quê? Porque é rica em gorduras saturadas e vai ter um prejuízo para o seu metabolismo. Fora que é um alimento muito calórico. Além disso, você vai fazer um excesso de calorias, pode aumentar o tecido adiposo, tecido gorduroso e piorar até mesmo a resistência à insulina, aumentar o nível de açúcar no sangue pelo excesso de calorias, tá bom? Então, além de ter gorduras saturadas, é muito calórico. Você aumenta e muito as calorias de uma refeição só adicionando manteiga ali, né? Entre os ingredientes do sanduíche, por exemplo, ou colocando no pão, né? O pão já tem uma quantidade considerável de carboidratos, você já deve ter um cuidado, mas se você adicionar manteiga, aí sim, piora toda essa situação. Então tenha cuidado com a manteiga, tá bom? Se possível, evite. Número 6, óleo de coco. Mas óleo de coco não é um dos melhores alimentos do mundo? Não, tem um marketing muito grande com óleo de coco. Tem várias utilidades, né, como para a pele, por exemplo, mas para alimentação é um alimento rico em gorduras saturadas. Também é bem calórico, mas tem que ter cuidado com as gorduras saturadas, porque pode aumentar o colesterol ruim. Mas me falaram que não aumenta. É mito, aumenta sim. O óleo de coco não é essa maravilha toda que muitas pessoas falam aqui na internet. Número 7, carnes gordas e a picanha. Quem não gosta da picanha? Mas se você comer com a gordura, eu sei que muitas pessoas vão falar que é bom e tudo mais, né? Eu entendo isso, mas carnes gordas
aquela carne que você vê a gordura em si, né? A carne vermelha já tem um nível de gordura um pouco maior. Se for essas carnes com a gordura em si, ainda mais, né? Então, tem que ter cuidado com esse tipo de gordura. Se você estiver cuidando do colesterol, tá bom? Porque esses alimentos, costela bem gorda, por exemplo, eles vão aumentar o seu colesterol. Tem que ter um pouco de cuidado, tá? Para nós chegarmos naquele objetivo que eu falei no início do vídeo. Número 8, pele de aves. Sabe aquela pelezinha que vem junto com o frango? Uma coxinha, por exemplo? A carne do frango em si é muito saudável, mas a pele das aves é rica em gorduras. Se você estiver cuidando do colesterol, tem que retirar essa pelezinha, tá bom? Vai fazer muita diferença se você pegar, né, uma sobrecoxa, por exemplo, tirar a pele, vai ser melhor para o seu colesterol. Além de cuidar, né, além de colocar os melhores alimentos para o colesterol, você tem que ter esse cuidado também, tá bom? Com a pele das aves. Muitas pessoas acham, ah não, é tranquilo, falaram que comer carne branca, comer frango é bom, mas se tiver a pelezinha vai aumentar o seu colesterol. Número 9, e esse você já sabe, que é a batata frita. Frituras, você está fritando em óleo, está aumentando muito a quantidade de gorduras saturadas desses alimentos, então tem que evitar, né, a batata frita. Não que seja totalmente proibido, mas você tem que saber que vai aumentar o seu colesterol. E quais são os melhores? Antes de eu falar os melhores, as 5 classes, se você não for inscrito aqui no canal, eu te convido para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube vai te avisar, ele vai te mandar uma notificação. Você acompanha os vídeos novos, atualizados em saúde. Aqui eu falo muito sobre diabetes, tireoide, colesterol, hormônios. Começando a lista dos 5 melhores. E o número 1, eu vou incluir feijão, lentilha, grão de bico. Para reduzir o colesterol, nós temos basicamente 2 jeitos através da alimentação. Ou alimentos ricos em fibras, que é o caso do feijão, da lentilha e também do grão de bico, que vão diminuir a absorção do colesterol. Ou é o caso de alimentos que têm gorduras boas, gorduras monoinsaturadas. Mas eu quero que você marque isso. Feijão, lentilha, grão de bico, nosso número 1. Podem ajudar, podem reduzir o colesterol em até 5%, o que é muito significativo. São ricos em fibras. Número 2, berinjela. Aqui eu não estou falando de suco de berinjela ou de berinjela em cápsulas. Bom, é comer a berinjela mesmo, porque também é um alimento que tem um tipo de fibra que diminui a absorção do colesterol e pode melhorar o perfil das gorduras no sangue, o perfil lipídico. Então, se você está cuidando do colesterol, vale a pena adicionar berinjela na sua alimentação. Número 3, salmão, atum, sardinha. São peixes de águas frias, que são ricos em ômega 3. O ômega 3 é muito estudado na melhora das gorduras no sangue, na redução do colesterol e também pode aumentar o colesterol bom, o HDL. Então vale a pena você incluir alimentos que são ricos em ômega 3 na sua alimentação, como o salmão. Número 4, chia, linhaça, aveia. Qual fibra que você consome? Eu gosto muito de chia. Eu gosto de colocar na minha alimentação. Mas vamos falar sobre elas. Essas fibras podem ajudar na redução do colesterol. E tem uma, que é a aveia, muito estudada. Pode reduzir em até 8% o colesterol, o que é muito, mas muito significativo, só por um alimento. E aí você está pensando assim, mas eu sou diabético. Quando eu como aveia, meu açúcar no sangue, né, a minha glicose, aumenta. Isso é uma grande verdade. Mesmo que seja saudável o colesterol, se você for diabético, tem que ter cuidado com a aveia, porque é rica em carboidratos, em açúcares. Nesse caso é melhor você optar por outras fibras, como a chia, como no meu caso, porque você consegue comer menos, colocar uma menor quantidade
e não tem tantos açúcares, tantos carboidratos como a aveia. Mas se você não tiver problema com açúcar no sangue, com os níveis de glicemia, a aveia é sim uma ótima opção. E qual é o número 5? Qual é o melhor alimento para redução do colesterol, dos alimentos mais saudáveis? E aqui eu vou falar, vou responder aquela pergunta da banha de porco contra o azeite de oliva. Qual é o melhor? O melhor é o azeite de oliva, porque é rico em gorduras boas, gorduras monoinsaturadas, que podem ajudar na redução do colesterol, inclusive diminuindo o risco de infarto, o risco de derrame. Mas, e a banha de porco? Falaram que a banha de porco era saudável. Isso é mito. A banha de porco é rica em gorduras saturadas e pode aumentar o risco de você ter doenças cardiovasculares. Então, melhor é o azeite de oliva. Muitas pessoas estão pensando assim, mas os meus avós, antigamente, o pessoal comia, consumia banha de porco e não tinha infarto, não tinha derrame. Isso é um grande mito, tá bem, pessoal? Se você pegar aí 100 anos, em 1920, por exemplo, a expectativa de vida era de 34 anos. Então, a expectativa de vida não era de 100, 120 anos, como muitas pessoas acabam propagando. Claro, tinham pessoas que eram mais longevas, que viviam mais, mas a média, a expectativa de vida era de 34 anos, tá bom? Então, isso é um grande mito aqui na internet. Qual nota você dá para esse vídeo? De 0 a 10. Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca a cidade que você está falando. Eu falo de Porto Alegre. Qual parte do mundo que você pertence? Escreve aqui para mim, que eu sempre gosto de ler os comentários. Agora eu vou deixar uma recomendação para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre diabetes. Sabe os 14 sinais? Os sinais iniciais de diabetes? Nesse vídeo aqui eu falo sobre isso. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para esse vídeo. Vai aprender mais sobre essa doença que também é tão frequente. Um abraço!